Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Flá Assunção. Nós estamos chegando na manhã dessa quarta-feira importantíssimo para o Flamengo em duas frentes, na questão do terreno do gasômetro e também na questão das oitavas de final da Copa do Brasil em partida que vai ser jogada contra o Palmeiras. Vamos falar das duas frentes importantes para o Flamengo no dia de hoje, quarta-feira. Mas antes da gente trazer essas informações, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Bom, o Flamengo fez ontem, terça-feira à tarde, no CT Ninho do Urubu, a sua última atividade em preparação para o jogo de logo mais contra o Palmeiras no Maracanã, partida válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2024. Esse será o quinto encontro das equipes Flamengo e Palmeiras na Copa do Brasil. Os 4 confrontos anteriores foram nos anos de 1997 e 1999, e o rubro-negro leva vantagem com 3 vitórias e 1 derrota. Entre os escalados como titulares, já confirmado por Tite, na entrevista coletiva da vitória diante do Atlético Goianiense no último domingo, o goleiro Matheus Cunha, que além de ter o respaldo do treinador, tem também o apoio de Agustín Rossi. Isso porque, segundo informações trazidas pelo portal UOL, o All Sport, o argentino tem ótima relação com o camisa 25, Matheus Cunha. Dessa forma, os dois se ajudam no dia a dia dos treinamentos do Flamengo. Portanto, para quem achar que há um desgaste na relação entre Matheus Cunha e Rossi por conta disso, esqueçam que isso não existe. Sobre o treinamento especificamente de ontem, que definiu o time do Flamengo para enfrentar o Palmeiras, ele veio também com algumas surpresas em relação à escalação que nós vamos ter hoje diante do Palmeiras. Se não, vejamos, o retorno de De La Cruz ao time titular já era esperado, porque De La Cruz é titular absoluto do time do Flamengo, aí nenhuma novidade. A zaga definida com Fabrício Bruno e Léo Pereira, também não vemos nenhuma novidade, até porque os dois jogadores foram os poupados contra o Atlético Goianiense no último domingo. Então, ele botou Davi Luiz e Léo Ortiz para jogar domingo contra o Atlético, segurou Léo Pereira e Fabrício Bruno, com certeza seriam titulares hoje e estão confirmados. Agora, uma das grandes surpresas da escalação, as duas laterais do time, tanto a direita como a esquerda. Quando se esperava que Wesley e Matias Vinha fossem ser os titulares na partida de hoje contra o Palmeiras, veio a surpresa de que Varela será o titular e também Ayrton Lucas farão parte do time titular. E a outra surpresa, que não é surpresa, mas sim uma novidade, a confirmação de Bruno Henrique no banco de reservas, depois de muito tempo tratando de uma lesão, de uma entorse no seu tornozelo. Então, o provável time do Flamengo para enfrentar o Palmeiras é o seguinte: Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Pedro e Cebolinha. Esse é o provável Flamengo. Sobre o nosso adversário, o Palmeiras, ele vem com desfalques, mas também vem com algum retorno. Não vai contar com o craque do time deles, o Estevão, e também com o zagueiro titular, Murilo. Porém, terá o retorno de Mike na lateral direita. E assim, o provável time do Palmeiras para enfrentar o Flamengo seria o Everton no gol, Marcos Rocha ou Mike na lateral direita, Gustavo Gomes, Vitor Reis e Vanderlan no meio campo, Aníbal Moreno, Zé Rafael e Veiga, no ataque Dudu, Felipe Anderson e Flaco Lopes. Esse é o provável Palmeiras para enfrentar o Flamengo. A transmissão, todo mundo sabe que ela é exclusiva da Amazon Prime. A narração vai ser de Kleber Machado,
com comentários de Rafael Oliveira, Felipe Luiz, que eu não sei, não consegui confirmar se é o nosso Felipe Luiz, lateral esquerdo, Edmundo, e comentando a arbitragem, o ex-árbitro Sálvio Espíndola. Isso são as informações da partida entre Flamengo e Palmeiras, logo mais no Maracanã. Agora vamos ao giro de notícias do Mengão. O ex-lateral direito do Flamengo, Leandro, um dos maiores ídolos da nação rubro-negra e considerado um dos grandes jogadores da posição no futebol brasileiro, está de volta ao clube onde fez história nos anos 80. Ele aceitou o convite do presidente Rodolfo Landim para ser embaixador dos consulados e embaixadas rubro-negros, o que, na verdade, isso é apenas uma dívida que está sendo paga, porque jamais a gente admitiu ou poderia admitir que Leandro não fizesse parte do Flamengo em qualquer situação ou em qualquer função. Então a gente está muito feliz porque não tem nenhum ex-jogador do Flamengo que tenha a empatia com a torcida rubro-negra que tem Leandro Peixe Frito. Então, parabéns ao nosso Leandro. Bom, e para encerrar esse giro, pela primeira vez em 5 meses, o treinador Tite não terá, antes de uma partida, nenhuma ausência de jogador por motivo de lesão. Isso quer dizer que o departamento médico do Flamengo está zerado, o que é muito bom quando a gente imagina que a partida de hoje contra o Palmeiras é apenas o início de um mês muito complicado em relação a grandes e difíceis jogos que o Flamengo vai participar. Não é isso, pessoal? Então vamos lá. Ontem iniciou-se as disputas das oitavas de final da Copa do Brasil, com a realização de 2 partidas. Saiba quais são essas partidas e também saiba quais foram os resultados finais. No primeiro jogo, São Paulo 2, Goiás 0, jogo no Morumbi. O São Paulo sai na frente. São Paulo, que é o nosso próximo adversário no Brasileiro no próximo sábado. Esse placar de 2-0, que é um placar perigoso, faz com que o São Paulo tenha, sim, que ir para Goiânia com o time titular. Portanto, eles podem poupar algum jogador diante do Flamengo no próximo sábado por conta dessa volta da Copa do Brasil. O outro jogo, um jogo mais difícil, mais pegado, com 2 equipes mais encorpadas, até porque o Goiás contra o São Paulo é da Série B. No outro jogo, Botafogo 1, Bahia 1, jogo realizado no Engenhão, portanto, o Botafogo não aproveitou o mando de campo para sair em vantagem para levar o jogo para Salvador, na Fonte Nova. Então, vai ter disputa lá na Bahia, entre Botafogo e Bahia, na próxima quarta ou quinta-feira. Hoje, quarta-feira, acontecerão mais 5 jogos completando a rodada de ida, e amanhã mais um, né? Amanhã, quinta-feira, mais um. Então, vejam quais são os jogos de quarta e o único jogo de quinta. Hoje, quarta, CRB e Atlético Mineiro às 19 horas, Atlético Paranaense e Bragantino também às 19 horas, Flamengo e Palmeiras às 20 horas, Atlético Goianiense e Vasco às 21h30, Corinthians e Grêmio às 21h30 e amanhã, quinta-feira, Juventude e Fluminense às 19 horas. Então, esses são os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, edição 2024. O Flamengo Sub-17, jogando ontem pelo Brasileiro da categoria, em jogo da 5ª rodada, foi a Santos e no CT Rei Pelé, enfrentou o time da casa e perdeu por 3-1. Depois de ter tido a oportunidade de abrir o placar, de consolidar o placar no primeiro tempo, o Flamengo deixou passar a oportunidade e perdeu para o Santos por 3-1. A próxima partida do Flamengo recebe o Atlético Paranaense no dia 7, quarta-feira, às 15 horas na Gávea, pela 6ª rodada do Brasileirão 2024 Sub-17. Também nas categorias de base, o Sub-20 do Flamengo, de Felipe Luiz, foi a volta redonda no estádio Raulino de Oliveira, enfrentou o São Paulo pelo Brasileiro da categoria e venceu por 2-1 com um show, né? E mais uma vez de destaque do meio-campista Lohan, assumindo assim a 3ª posição do campeonato e marcando a 3ª vitória seguida do Flamengo. A próxima partida do Sub-20 do Mengão, no Brasileiro, é dia 8 contra o Ceará, jogando aqui em Fortaleza, no estádio Presidente Vargas, aqui em Fortaleza. Uma curiosidade boa, meus amigos. Arrascaeta,
que teve uma Copa América discreta pelo Uruguai, disputando 5 jogos e somente um como titular, não marcando nenhum gol e dando apenas uma assistência, porém, desde que ele voltou para o Flamengo, ele vem mostrando fome de gols e está rendendo com Tite, o que não conseguiu render com Marcelo Bielsa, o El Louco. Simplesmente o craque do manto sagrado 14 participou de todos os gols do Flamengo após a Copa América, foram 6 nos últimos 3 jogos, contra Criciúma no Mané Garrincha e Vitória no Barradão e também Atlético Goianiense no Maracanã. Então, será que o Arrasca está voltando à forma? Bom, meus amigos, mesmo fora da pauta na noite de segunda-feira, na reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo, que aprovou a participação do Flamengo no leilão e aprovou também, por consequência, a compra do terreno do gasômetro, foi aprovada uma inclusão de uma grande placa no futuro estádio, com o nome de cada conselheiro do clube que participou da aprovação da segunda-feira e que ajudou a tornar possível o sonho da casa própria, o sonho do estádio do Mengão. Bom, meus amigos, não se espantem, porque a partir de agora os ataques contra a construção do estádio do Flamengo serão ainda mais pesados, sujos, repletos de fake news e também com muita sangria desnecessária. Todos sabem que o rubro-negro irá se agigantar, mas com sua casa. Clube organizado, com mais receita e melhor atmosfera não há. Então, se preparem porque os ataques acontecerão e acontecerão com muita realidade. Parabenizar aqui também as meninas rubro-negras da ginástica artística que brilhantemente conquistaram a medalha de bronze nas disputas por equipe das Olimpíadas de Paris. Rebeca, Flavinha, Jade e Lohane estão de parabéns e que as disputas por equipes possam ter sido as primeiras, porque agora elas vão disputar, fazer as disputas individuais e que mais medalhas venham, tanto para o Flamengo quanto para a seleção brasileira. Bom, agora vamos falar do assunto do terreno, do leilão, de tudo isso que está aí, desde ontem, apavorando e deixando ansiosa ainda mais a torcida do Flamengo. Bom, sobre a suspensão do leilão do terreno do gasômetro, pelo que entendemos, sem ver as petições, porém apenas supomos dizer que podemos dividir essa questão do judicial do terreno do gasômetro em 3 situações, né? A primeira situação foi o recurso da Caixa Econômica Federal com pedido de liminar para suspender o leilão que até o momento seria realizado hoje, né? Nesse pedido de liminar, a liminar foi indeferida pela Justiça Federal do Rio de Janeiro. Aí, o que a Caixa fez? Naturalmente, quando você tem indeferido um pedido seu, você recorre, né? E a Caixa recorreu, entrou com recurso, por acaso um recurso, um agravo de instrumento, que também não foi dado provimento a esse recurso. Então, em relação ao pleito da Caixa, não tinha problema nenhum em relação ao terreno. Quer dizer, dessa ação não resultaria nenhuma suspensão do leilão. O leilão continuava ser realizado hoje normalmente. E aí vem o segundo momento. Segundo momento, para surpresa de todo mundo, ninguém esperava isso. Um cidadão que é advogado, e não precisava ser, ele entrou com uma ação popular alegando nulidade da desapropriação e alegando nulidade da desapropriação alegando que a União teria que concordar e, por consequência, pedindo em liminar a suspensão do leilão. Deixando bem claro aqui que uma ação popular ela pode ser impetrada por qualquer pessoa, independente de ser advogado ou não. Quem se achar lesado em algum direito e que está lá dentro da previsão na Constituição da ação popular, você pode impetrar normalmente, volta a dizer, independente de ser advogado, portanto, ele entrar com a ação, está dentro do direito dele e direito de cada um. Liminar concedida, leilão suspenso, né? O juiz, para que caiu a ação, deferiu, deu a liminar e suspendeu o leilão. Diante disso, a PGM, que significa Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro, ajuizou o recurso
porque foi contra ela a decisão. Então, ela ajuizou o recurso, só que foi um tipo de recurso que vai direto para a decisão do presidente do tribunal, que agora, a qualquer momento, pessoal, a qualquer momento, como eu falei lá no nosso grupo de WhatsApp do canal ontem à noite, quando o pessoal disse, olha, a prefeitura ajuizou o recurso, amanhã a gente vai saber. Eu disse, amanhã não, pode ser a qualquer momento. Falei lá ontem à noite, lá no nosso grupo de WhatsApp. Né? Então, a gente está aguardando essa decisão do presidente do tribunal, está na mão dele para proferir a decisão se vai dar caminhamento a liminar ou se vai caçar, a derrubar a liminar. Paralela a tudo isso, a AGU, que significa Advocacia Geral da União, peticionou no processo para se habilitar dentro desse processo, tipo apoiando a ação popular que consumou a liminar. Mas alegando aí, parece que uma dívida da prefeitura com a União, uma coisa que não tem muito a ver a relação com o terreno do gasômetro. Simplificando, para todo mundo entender, ou pelo menos ter uma noção do que está acontecendo. Nesse momento que a gente está fazendo o vídeo, o leilão está suspenso. Não acontecerá às 14h30. Porém, apenas estamos na mão do presidente do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro para proferir uma decisão se vai caçar a liminar ou não. Se caçar, tem leilão. Se não caçar, a gente vai ver o que vai acontecer. Essas são as notícias. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!